Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Videocast. E para você que está chegando aqui agora, nesse exato momento, é novato no nosso canal, eu vou te fazer aquele pedido que eu já faço pros íntimos, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele comentário e, senta, se organiza, porque hoje eu tenho uma convidada, gente. Que se eu contar para vocês o jeito que foi o convite para ela estar aqui hoje. A Ellen sendo Ellen, tá? Fui num evento, eu vi ela dando uma palestra, um conteúdo assim, que falei, cara, eu fui daquela que anotei tudo, né? Aí eu falei, gente, eu tenho que levar essa mulher no meu podcast. Tudo a ver, eu preciso levar esse conteúdo para o meu canal. E eu estou aqui com ela, que é a Camila Bardini, né? Isso, Camila Bardini. Gente, e eu fiquei impactada naquele dia na sua palestra do conhecimento rico que você trocou ali com a gente. Gente, ela que é cofundadora da Ousaria e Negócios, mestre em economia criativa, tudo que eu adoro, né, gente? Vai vendo. Se não vai ser babado esse episódio. Consultora de inovação, facilitadora de processos criativos e professora de MBA em inovação, gente. Então, assim, eu não sei vocês, mas se eu fosse você, eu já sentava, pegava papel e caneta, porque hoje eu vou descascar essa cebola. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu fico muito feliz de ter você aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. Tô louca para te conhecer nessa mesa. Então, pra gente iniciar esse episódio, como manda a tradição, se presente. Eu que agradeço, Ellen. Obrigada pelo convite, foi um prazer te conhecer. E os eventos, eles sempre reservam boas coisas e nos trazem boas surpresas, né? E foi assim com a gente, então a gente deu esse match lá pós-evento. Duas mulheres empreendedoras que gostam de aprender, gostam muito de conhecimento. A gente tem essa sede, né? No pouco que a gente se conhece, já fica muito nítido isso. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Então, para quem está aí assistindo a gente, hoje é o dia de falar sobre inovação, que é um tema que eu amo. Então, eu sou a Camila Bardini. Eu digo que o bichinho do empreendedorismo me picou desde muito cedo. Depois eu vou contar um pouquinho mais como foi tudo isso. Eu nunca trabalhei em uma grande empresa, mas eu tive o privilégio já de atender grandes empresas, de atender negócios muito legais, de propósito, né, que tem uma essência muito rica e muito conectada com o que eu acredito, com o que eu gosto. Então, a minha base, ela vem do design de produto e o que eu mais me identificava dentro do desenvolvimento de produto era o processo criativo. Ai, que legal. E eu vi que tinha alguma coisa ali dentro desse movimento da criação de novas soluções, né, da inovação também, que eu me identificava e que eu gostava muito. E aí eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, né, e sempre fui muito inquieta em relação a isso. Aí fiz mestrado onde estudei economia criativa, estudei mais sobre inovação, o impacto de tudo isso no mundo dos negócios, nos ambientes, né? Não só ambientes corporativos, mas no nosso ecossistema, enfim, né? No mundo mesmo. E aí fiz certificações, depois fiz uma pós que estava mais conectada, mais voltada para a gestão de pessoas, porque a gente começa no mundo do empreendedorismo a ver que no fim das contas é tudo sobre pessoas. Sobre pessoas. Eu posso ter melhor tecnologia. Quando a gente fala de inovação, a gente não tá falando de tecnologia, né? Eu posso ter melhor tecnologia, melhor modelo de negócio, uma série de coisas. Mas se eu não tiver as melhores pessoas comigo e se eu não conectar esses conhecimentos diferentes, aí essa inteligência coletiva, não adianta, Exatamente. né? A gente não tem inovação. Então, um pouquinho da minha história. E venho de uma cidade pequena do interior também. Hoje, né, a empresa, a gente está em alguns estados, a Ousaria está em 4 estados. E fica aqui, né? O CNPJ fica aqui em Floripa. Mas a minha raiz... Eu venho do interior, venho de uma cidade de 14 mil habitantes e que é muito difícil de falar sobre inovação nesses territórios, assim, né? Então, acabei migrando aí por alguns territórios, por alguns lugares. Qual que é a cidade? Turvon. Fica no extremo sul de Santa Catarina. Então, uma cidade pequena, mas que eu tenho um carinho, um orgulho, assim, gosto sempre de citar, mencionar nas rodas que eu tô. E hoje, depois eu vou falar um pouquinho mais dos projetos da Ousaria, como que essa minha essência que vem lá do interior, como que eu continuo olhando para isso, pra gente levar inovação para esses lugares que muitas vezes parece que tá muito distante, né? Hoje, a gente é muito privilegiado por estar aqui em Floripa, num ecossistema muito rico, muito próspero. Mas como é que a gente leva inovação, empreendedorismo? A gente tá falando de empreendedorismo feminino também aqui no comecinho. Exato. Né? Então, como é que a gente leva tudo isso para todos os lugares? Gente, já deu pra sentir o drama? Como que vai ser esse episódio hoje? Porque, assim, vocês já viram com quem a gente tá aqui, né?
Eu não vou perder a oportunidade. Não se apegue a horário, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Eu nem sei a agenda dela, mas vamos pelo começo, né, Camila? Então, assim, beleza, a gente já sabe que você é do interior, mas assim, eu quero saber pai, filho, periquito, papagaio, esse tipo de coisa, aquela famosa frase assim, o que você vai ser quando crescer? Vamos lá na infância da Camila. Conta um pouquinho para nós, assim, como foi sua infância, onde que você cresceu, quais as lembranças que você tem, se o ambiente, porque a gente sabe que muito da nossa história hoje, quem nós somos hoje, muito é reflexo lá. Então, eu queria entrar um pouquinho lá na sua casa, de quando você era titiquinha. Quem te inspira, sabe? Esse tipo de coisa. E é muito legal lembrar disso, né? Porque, realmente, eu acredito que os nossos principais valores e os princípios que nos regem mesmo vêm muito da nossa casa. Sim. Da nossa cultura, da nossa família. E eu, como eu falei, cresci no interior de uma família super tradicional, católica e tudo mais. E eu lembro de algumas frases, assim, que hoje eu entendo que o que eu fazia lá, o que eu gostava lá quando eu era criança, tem total reflexo no que eu gosto de fazer, no que eu faço hoje. A gente fala, né? Que a gente precisa olhar para nossa criança interior, e é isso, assim. Então, eu lembro que a minha mãe falava, me incomodava, tu tá sempre inventando moda. Essa é a frase, assim, da minha infância, de quando eu era criança. Acho que uma das frases que eu mais ouvi, assim, da minha mãe. Porque eu tava sempre inventando coisa, eu não parava quieta mesmo. Então, eu lembro que, desde criança já, eu fazia miçanga, eu comprava uma coisa para revender. Olha, que legal. Então, por isso que eu digo que o bichinho do empreendedorismo, né, ele já me picou, assim, há Seus muito pais fazem tempo. o quê? Os meus pais são agricultores, então a gente vem de uma família... Turvo é uma das cidades que mais produz arroz em Santa Catarina, então praticamente todas as famílias têm o comércio ali local, né, do centro, mas praticamente todas as famílias, a maioria das famílias que moram ali, estão nos arredores, elas plantam arroz, então elas têm terras ali e cultivam, tem essa parte do agro que é muito forte, né, lá pro extremo sul. Então, eu venho de lá e aí volta e meia o pessoal às vezes pega no meu pé, né, poxa, tu não quis tocar as coisas da família, né? A minha irmã, engenheira agrônoma, tem um pezinho mais ali nos negócios da família, mas eu digo que eu sou... enfim, a ovelha negra, mas no bom sentido, né? Tem, a gente sabe que tem. Lá em casa também sou eu, a ovelha negra. Mas é porque eu fiz tudo completamente diferente, assim, até dos meus irmãos, da minha família, né? Que legal. E aí, acho que a frase da minha mãe que eu mais ouvi foi essa, que eu inventava moda. E uma coisa que as pessoas me falam, que eu acredito que é muito também de pequeno, que eu via muito do meu pai. Hoje meu pai já é falecido, mas é uma pessoa que me inspira e que eu sempre lembro, assim, que eu espero que ele esteja muito orgulhoso dessa jornada que eu tô construindo. E eu acho que o meu pai foi a pessoa mais bondosa, assim, mais pura de coração, que sempre queria ajudar o outro, que sempre estava preocupado, assim, né, com o outro. Então, pelo que as pessoas mais próximas a mim, até que trabalham comigo, falam, acho que eu herdei um pouco disso, mas foi muito do que eu vi, assim, na minha infância, de que eu era criança. E isso até reflete nos negócios, né? Porque hoje a Ousaria, ela tem 2 pilares, que são nossos guias. Um é a inovação, porque a gente acredita em inventar moda, a gente quer sempre estar inventando moda, fazendo uma coisa diferente. Sim. A gente acredita que isso entrega muito valor no mercado que a gente está hoje. E o outro é o impacto, né? Um olhar socioambiental, um olhar social muito forte, que daí também é fruto um pouquinho, eu acho, do que eu admirava muito, eu admiro muito no meu pai, enfim, na minha família, né? Como que surgiu para você aí porque a gente sabe que na tradição é estudar, concluir ensinos, né? Mas como foi a escolha da faculdade? Como foi a conclusão dos seus estudos? Como você olhou a educação e os estudos nesse ambiente? Isso vem muito dos meus pais também. Se a gente for voltar, né, no tempo e olhar até para a história dos meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles não tiveram muita oportunidade de estudar. Eles estudaram até 5ª, 6ª série ali. Mas teve uma coisa lá em casa que foi, assim...
inegociável para eles é que os 3 filhos deles iriam estudar. Legal. Uma coisa que eles não tiveram oportunidade, mas que era inegociável e que eles iam proporcionar pra gente. Então, a minha mãe, assim, ela não dava brecha. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito inquieta. Minha irmã também foi morar fora, estudou desde cedo. O meu irmão, se ele vai pegar no pé, a gente teve que Ele que empurrar. negociou, né? Ele que tentou negociar ali. Mas isso a gente já sabia que era inegociável. Então, a minha mãe falou que, olha, não tem escolha, vocês têm que procurar algo que vocês gostem, estudar, se identificar, independente se siga na profissão ou não, mas precisa estudar, porque isso é um hábito, né? Sim. E aí, ao longo da nossa jornada, da nossa vida, acho que a gente vai mudando, vai aprendendo coisas novas, se descobrindo, mas acho que esse movimento de estudar, de aprender e se desenvolver constantemente, isso é um hábito, é algo que tem que estar na nossa cultura mesmo, né? Como foi sua escolha? Você chegou a se formar? Vamos entrar aí para essa parte de profissão, assim, porque a gente sabe que às vezes inicia com um objetivo e aí no meio do caminho vê que às vezes não é aquilo. Como que foi isso para você? Eu sempre fui muito precoce, assim. Eu lembro que com 4 anos eu já estava incomodando a minha mãe para me colocar na escola, assim. Ai, que legal. E aí eu sou, em todas as turmas que eu já estudei, eu sempre era uma das mais novas, né? Eu entrei na graduação em design de produtos com 16 anos. Olha que legal. Então, pouquíssimo madura. Eu falo, nossa, Deus foi muito bom comigo, eu dei muita sorte, assim, porque eu fui me encontrando, assim, nas escolhas que eu tive. Mas também, se não tivesse fluído, tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Mas eu entrei com 16 anos, daí em design de produtos, com 20 eu me formei, com 21 eu entrei no mestrado. E aí, com 24, eu tava dando aula de pós já. Então, assim, eu sou muito acelerada. Caraca. Aí já fui fazendo pós, aí fui buscar outras certificações de ferramentas, metodologias de design, de inovação mais específicas, que são importantes também pro dia a dia. E aí fui indo, assim, mas estudando sempre, algum desafio nesse processo? Porque, assim, teve um momento que você teve que sair de casa, né? Sim. Para mim, se eu puder falar de um desafio, até a gente começa a conectar mais da mulher no mercado de trabalho, né? A minha virada de chave foi no mestrado, assim, quando, por mais que muito jovem ali, ainda não sabia muito bem como ia ser, mas aquele negócio, sabe, do vai com medo mesmo, não sabia qual seria o resultado, mas eu sabia que eu ia estar melhor, né, do que como eu entrei. E aí eu fui. E aí eu fiz o mestrado porque eu tinha essa vontade de dar aula. E ao longo disso tudo, principalmente depois, eu comecei a olhar mais para o mercado e descobri que o que eu achava que eu ia fazer só dentro de universidade, eu podia fazer dentro de empresas também. E aí, fui sócia de uma consultoria de inovação, aprendi muito, cresci muito, me conectei com profissionais em empresas muito legais, dei muitos treinamentos de design thinking, criatividade, aí a gente participa de SW, começa a se conectar mais com o nosso ecossistema, teve tudo isso. E aí, nesse processo de amadurecimento, quando eu terminei o mestrado, eu fui dar... Minha primeira aula foi aula de pós-graduação já. Então, assim... Bem fora da curva, né, gente? Um pouco inquieta. Não, vamos começar por uma graduação. Depois eu até dei aula de graduação um tempo, né? E tudo, passei por tudo isso. Mas, assim, sabe o negócio de surgiu a oportunidade, tu agarra? Assim, eu nem tinha aquela disciplina construída, até porque era a minha primeira. Eu tinha estudado algumas coisas daquela disciplina no mestrado. E aí, ou eu falava sim e agarrava e vambora, ou, Quantos né... anos você tinha? Eu tinha 24. E isso foi aqui em Floripa? Já? Foi em Criciúma. Foi lá? Criciúma. Não, Criciúma. Nessa época eu tinha empresa em Criciúma, consultoria era em Criciúma. Quando que você começou a empresa? Quando começou o empreendedorismo, assim, seu? Que você foi lá e assumiu um negócio? Cara, é que desde a graduação eu já fazia projetos. Eu trabalhava, né? Entendi. Hoje a gente conhece muito o freelancer. Uhum. Então, eu já trabalhava ali, já tinha os meus projetos à parte, já tinha uma marca, já tinha feito... Quantos anos? Isso, acho que eu tinha 19. Que massa. Aí, Bió. Porque eu tava terminando, eu terminei com 20, eu acho. Eu terminei com 20 a graduação. E eu lembro que ao longo da graduação eu já fazia esses projetos. Eu acho que eu tinha 18, 19, 20. Que massa. Tava ali nessa vida de freelancer e terminando a graduação. E aí eu tava... Quando eu entrei no mestrado, aí eu tirei um pouquinho o pé do acelerador nos projetos, apesar de que também precisava fazer dinheiro, porque eu tinha uma bolsa, né? A gente sabe
que bolsista, estudante ali, ó, quem é, sabe. A gente estuda pra caramba, a gente lê artigo pra caramba e a bolsa, né? Mas é isso, é um investimento que você tá fazendo na tua vida, na tua carreira. E aí foi depois do mestrado mesmo, que daí a gente começou uma empresa mais estruturada, aí começou a ter time, aí começou acho que foi ali mesmo que a gente realmente começa a olhar para uma empresa, para um modelo de negócio mais estruturado. Porque antes eu tinha uma visão mais de autônoma, né? Tava sempre inventando as minhas coisas. Eu empreendedora. Eu empreendedora, isso. Que acho Como foi o start, assim, a virada de chave? Porque nós, inclusive, estávamos falando aqui um pouquinho antes sobre os tipos de empreendedores. E quem nos acompanha sabe, gente, eu rezo essa missa todo episódio. O empreendedor por necessidade, o empreendedor por oportunidade. Qual você é na fila do pão aí? Por que eu falo isso? Eu fui uma empreendedora que comecei a empreender por necessidade. Eu precisava ganhar dinheiro, eu catei uma sacolinha de produto e fui fazer porta a porta para fazer dinheiro. E o ambiente e a forma de como a gente inicia no empreendedorismo faz muito sentido uma percepção comportamental das pessoas em como elas gerem e como elas expandem os negócios dela. Então, olhando a sua trajetória e vendo que você já vem de um ambiente empreendedor, porque querendo ou não, seus pais agrônomos ali, né? Então, você já sabe mais ou menos uma percepção de que 1 mais 1 é 2. Esse é o empreendedor por oportunidade. Já se percebe o comportamento dela. Em facilidade de expansão, delegar as coisas, né? Porque o abençoado do empreendedor por necessidade, ele passa fome, mas ele não deixa ninguém pôr a mão no negócio dele. Mas não pensa que é só por necessidade, não. Mas os por oportunidade, sim. Eu acho que todos no geral. Mas os empreendedores por oportunidade, eles entendem muito mais, com um pouco mais de facilidade, sobre que sozinho não vai. E percebe-se que você, muito jovem, teve essa percepção de que, cara, empreendedora aqui é uma coisa, mas agora é hora de... Gostaria até que você compartilhasse esse processo, como foi para você ter essa percepção no sentido de, cara, eu é uma coisa, agora eu mais 1 é outra, eu mais 3 é outra. Como foi isso para você e quais foram os desafios que você enfrentou nesse processo? Aí é muito desafiador. Eu gosto de uma frase que ela vem comigo há alguns bons anos, porque para mim foi também um desafio mudar a mentalidade do eu empreendedora, que tu tá ali, é tu e tu, né? Agilidade, papo. Claro que tem os desafios também, porque empreender sozinho é solitário. É muito... Nossa, triste. Hoje eu tenho a minha sócia, assim, maravilhosa, que é muito bom tu poder compartilhar não só as tuas ideias, mas os desafios. Tipo, tu tem alguém para contar ali, né? Poxa, se apoiar de fato, né? A rede de apoio discutir interna. As ideias, né? Exatamente. Então, e aí a frase que me acompanha aqui, claro que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E aí é isso, quando tu falou, né, sobre o empreender por necessidade, muitas vezes tem a dificuldade de deixar outras pessoas e de delegar também. Eu, particularmente, vejo isso na minha jornada, vi muito mais. Hoje já tá melhor, mas assim... Hoje a gente aceita, né, com mais facilidade. É um desafio constante, assim. Porque... Eu tenho já um perfil um pouco perfeccionista. Então tá aí, acho ó. tudo isso vai fazendo com que tu tenha um cuidado. E aí eu prezo muito pela qualidade, eu prezo muito como é que o cliente vai receber, como é que vai ser essa entrega. Então tem tudo isso que a gente tem que equilibrar, né? E ainda trabalho com inovação, que aí tu tem que entregar algo quanto antes para te testar, validar, experimentar. E aí depois tu passa pelos processos de aprimoramentos, melhoria. Então é um choque ali de métodos, técnicas com comportamento, né? Com o meu jeito de ser e de fazer e de atuar, enfim. Legal. Quando, né? E como que surgiu o projeto Ousaria? O negócio em si, né? A empresa. Quando que esse filho nasceu? Esse filho... Gente, a Ousaria... Eu e a Maíra, a gente fala que a Ousaria é um baby, porque a gente acabou de completar 2 anos. 2 anos de empresa. Mas eu e a Maíra, a gente já tá nessa jornada aí, né? Com outros negócios.
negócios, com outras experiências há alguns bons anos. Então, oficialmente foi julho de 2022, né? Oficialmente 2022. Mas a gente contratou a nossa primeira funcionária em janeiro de 2023. Ai, que legal. Então, a gente fala que ali foi o ponto de partida que a gente falou, não, agora a gente tem aqui a nossa essência, a nossa ideia, nosso projeto mais consolidado, mais claro, nosso planejamento, né, principalmente. O que aconteceu na jornada é que veio uma coisa aqui na minha cabeça, eu não quero perder essa pergunta. A gente sabe que existe, igual quando você falou assim, já há um tempo que a gente atuava, que a gente já trabalhava, fazia. Às vezes a gente realmente não se apega a uma documentação, não se apega a um CNPJ. Sempre falo, você ser empresário, ter um CNPJ não faz de você um empresário. E isso é bom perceber e aprender com a história das pessoas, no sentido de qual foi o momento em que você percebeu essa necessidade de formalizar, de abrir ali o CNPJ, pôr um nome para esse negócio, porque a gente está aqui trabalhando, os negócios funcionam, a gente sabe que funciona. Mas qual foi o momento de vocês em que falou, vamos dar nome para isso, vamos documentar isso, porque eu sei que isso tem história. Essa história é muito boa, muito engraçada. A gente conta, assim, o pessoal dá risada, assim. E é legal relembrar, porque eu e a Maíra, a gente já tava se namorando, assim, há algum tempo. Como a gente tinha saído de outras sociedades, de outros negócios, mais ou menos na mesma época, nós, como mulheres, a gente trocava muita figurinha, assim, né? Falava de projetos, falava de futuro. A Maíra tirou um sabático, eu fui, né, me experimentar em novas coisas, fazer projeto com mulheres, tirar da gaveta projetos que eu tinha muita vontade de fazer e que eu não fazia por alguns motivos, né? Porque a gente também vai entrando na operação, priorizando outras coisas. E aí, eu e a Maíra, a gente se uniu realmente quando surgiu um edital de uma ONG que se chama Plan International, um edital para trabalhar com meninas em situação de vulnerabilidade. Meninas que a gente poderia desenvolver e apoiar para que elas pudessem entrar no mercado de trabalho, seja pelo mundo do empreendedorismo, ou seja, né, empreendendo em algumas empresas. Exato. E aí, a gente estava com o desafio de construir esse programa, que a gente tem até hoje dentro da Ousaria, que se chama Trampou. Ai, que legal. E a causa de mulheres, né, de meninas nesse caso, jovens, né, nos tocou muito e é algo que a gente tem em comum também como duas mulheres empreendedoras. A gente construiu esse programa e rodamos online, é um programa que rodou com essas jovens de Maranhão e Piauí. Então, a gente rodou, é um programa, assim, um projeto muito do nosso coração também, porque é um projeto de impacto social, né, que é um dos pilares que a gente tem e a gente olha muito para isso. E aí, a gente ficou nesse projeto, esse projeto aconteceu em 2022, acho finalzinho de 2022. E a gente ficou praticamente até julho de 2023, trabalhando como consultoras parceiras, independentes. E aí é muito legal, né? Porque talvez alguns empreendedores vão se identificar com isso, porque a gente fala que o nosso cliente que criou a nossa empresa. Porque a gente começou a trabalhar juntas, o pessoal começou a ver gente juntas, e a gente começou a pedir proposta. Pessoas que já conheciam o nosso trabalho, Maíra e Camila, né? Como consultoras naquele momento. E começaram a pedir proposta e a gente começou a enviar. Até que chegou um dia que a gente estava fazendo uma proposta para uma multinacional. E a gente falou, tá, mas para essa empresa aqui não tem como a gente mandar a proposta sem uma cara mais, né? Parecer uma marca, uma empresa de fato. Não somos mais duas consultoras trabalhando em um projeto comum. E aí, a gente sentou aqui no centro de Floripa em um café e começamos uma cocriação de nomes. E é muito engraçado, porque eu e a Maíra, a gente tem Machado, é o nosso sobrenome do meio, e é igual. Olha! E não somos, né, parentes pelo menos próximas. E aí, a gente começou a pensar, botar nomes em inglês, Machado em inglês, e fazer isso e aquilo, cocriações e tudo mais. E nada nesse nome aparecer. E aí, até que a gente pensou, né? A gente estava saindo de 2 outras jornadas. A gente pensou, o que a gente tem em comum? A gente começou a falar muito da ousadia, né? Em deixar para trás, de certa forma, arriscar. Ousar fazer algo diferente, que fosse mais a nossa cara, que fosse mais a nossa essência. Sim. E a gente falou, a gente tem ousadia, né, em arriscar e construir algo novo que a gente realmente acredita.
E aí, de ousadia, vai, né? Começa a pensar o que fica bom, começa a olhar no domínio, para quem tá criando aí, para quem tá criando uma empresa, não se apega ao nome antes de olhar lá no registro BR. Exatamente. A gente começou a fazer algumas versões e aí surgiu a ousaria. Gente, que história linda. É muito legal a forma de como, né? Igual quando as pessoas perguntam aqui como que a alquimia nasceu. É bem interessante também. Mas isso é que é legal a gente mostrar para as pessoas perceber, porque muitas pessoas que têm como propósito o empreendedorismo na vida, assim, pô, eu quero empreender e tal, e aí às vezes cria tanta, né, situações de dificuldade, que, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo, porque tem que ter o CNPJ, e tudo é pelo trabalho, né? Tudo é pela atitude, tudo é a forma de como você lidar com os comos, o importante é o propósito ali, né, o porquê, né, o porquê, e isso vai fazer você enfrentar muitos comos. Então, fica aí com a história da Camila sobre um processo simples de como iniciar um negócio. Que legal. E me fala uma coisa, por que economia criativa? Como assim, né? Esse mundo de inovação e criatividade, ele vem sendo cada vez mais aflorado. E eu tinha algumas possibilidades do que eu iria estudar, né, e focar dentro do mestrado. E quando eu olhei para a economia criativa, eu comecei a pesquisar, entender mais sobre, porque eu também não conhecia muito no começo. E uma das coisas que me despertou, além de eu ter uma orientadora maravilhosa, a Melissa, se você vê isso, a Melissa foi incrível no meu processo, não só como orientadora, mas como pessoa, ser de luz iluminado. Meu pai faleceu pouco tempo antes de eu iniciar o mestrado, eu tinha recém passado no processo seletivo. Então, o mestrado ele já é uma jornada muito intensa. E para mim, eu estava vivendo duas coisas completamente diferentes, né? Então, olhando para uma situação pessoal que aconteceu sem ninguém esperar, e olhando e tentando entender como é que o que fazia sentido, né, nesse olhar para o futuro, em continuar, né, me desenvolvendo. Então, a Melissa, com sua filosofia de vida, com sua, né, experiência... Já quero conhecer a Melissa. Ser de luz, ela me apoiou e todas as pessoas que eu encontrei no mestrado foram um presente mesmo, assim, e deixaram esse processo muito mais leve. Então, quando eu olhei para a economia criativa, além de ela me apoiar e abraçar, mas ver o negócio do novo, do novidade, né, do arriscar, acho que isso sempre teve... um pouco comigo. É algo muito novo. Ainda no Brasil, acho que comecei em 2021. Isso. Não, desculpa. Eu tinha 21 anos. Não vamos fazer essa conta, né? Vamos. Não vamos fazer essa conta. Eu tô aqui puxando essa linha do tempo pra entender quais as primaveras, né? Mas eu vou chegar lá. Mas quando eu comecei... Saber, assim, qual foi a data mesmo? Quantas você tinha? Você já reparou, né? Quantas você tinha? Vai fazendo conta aí, gente. Anota aí. Quem quiser fazer a conta aí, faz um... Que legal. Mas quando eu comecei, isso ainda é novo hoje. Sim, isso ainda porque é pouco a minha dúvida maior economia criativa, tal, como isso se adequa às empresas, né? Como eu olho olhando para minha empresa, a gente que é do digital e tal, tem estúdio e tem esse olhar sobre realmente usar as plataformas para levar, né, o conhecimento, levar a informação. E aí isso me chamou atenção, economia criativa, mas como assim? Vamos desenhar isso para eu entender. O setor da mídia, do entretenimento, da arte, do digital, tudo isso está dentro dos setores da economia criativa. Então, naquela época, eu lembro que eu via muitos estudos em inglês, estudos que só tinham fora. Eu pensei, poxa, é uma oportunidade legal de eu trazer mais para cá, né, para o Brasil em português, um estudo, uma pesquisa que realmente vai olhar para esse movimento. Então, além de gostar muito de inovação, né, de empreendedorismo, então eu estudei e olhava muito como é que empresas e negócios desse setor, que aí vem como a sua área que está dentro da economia criativa, né, elas impactam e elas vêm sendo cada vez mais relevantes no mercado. E são empresas, setores, nichos que estão em ascensão, né? Tá, agora aqui. Como que a sua trajetória da ousaria de negócios se conecta com a atuação como professora de MBA em inovação? Onde que está a collab? Olha que engraçado, né? Eu fiz o mestrado porque eu achava que seria relevante, eu queria me experimentar dentro de universidade.
Mas eu percebo hoje que quando eu sou convidada para dar alguma aula, alguma coisa, eu justamente sou convidada pelas experiências que eu tenho na ousaria. Porque o mercado tá tão acelerado e tá acontecendo tanta coisa que, assim, apesar de muito importante, muito relevante ainda, mas a academia, ela não acompanha com a mesma celeridade tudo isso que está acontecendo por meio de estudos. E aí vamos falar do comportamento dos alunos, né? Dos métodos, das formas de aprendizagem. Não é mais como era uma vez. Só não quer mais sentar, apesar de que no mestrado a gente, né, no doutorado também, que eu tô tentando tomar coragem para entrar, mas ainda não. Que é isso, né? Eu descobri o meu formato de aprendizagem, o que eu gosto. Sim. E por mais que é importante, a minha orientadora, se vê, Melissa, vai ser sempre minha orientadora, né? Por mais que a gente tenha que ler, desenvolver muitos artigos e estudos, e isso é também o que faz com que a ciência, né, traga essa robustez, enfim, do que a gente precisa fazer, que a gente é conduzido por isso, mas o mercado está muito acelerado. E aí, quando eu vou dar uma aula de MBA ou de pós-graduação, é isso. Eu trago o que está acontecendo lá na ponta, eu trago a vida real, eu trago as minhas aulas são muito práticas. Eu acho que se algum aluno meu estiver assistindo aí, vai saber que eu burlo um pouco o sistema. Comigo não tem prova, não tem isso. Porque eu acredito que dentro das disciplinas, claro, né, que eu atuo, cara, é um outro método de trabalho. É ensinar a empreender, é ensinar a construir uma ideia nova, ensinar as pessoas a treinar o olhar para o que elas podem melhorar, seja num processo, seja numa solução, seja no atendimento ao cliente. É isso que a gente precisa construir, esses comportamentos por trás da técnica. Exatamente isso, né? Os comportamentos por trás da técnica. Me fala uma coisa, como que você... Por exemplo, igual você falou assim, a gente está realmente no mundo acelerado, né? Para resumir isso, é o WhatsApp no 2. Então tá, estamos no WhatsApp no 2. E aqui nós estamos com uma profissional nessa área de processos e gestões e enfim, né? E eu percebo pela sua especialização e pelo pouco que você traz, essa preocupação em realmente gerir os negócios das empresas no modo tradicional, não no acelerado igual do WhatsApp. Qual é a sua percepção? Principalmente levando a mídia, né, a internet, como uma ferramenta que tem seus pós e contras, entendendo e com esse olhar de processos de empresas, processos criativos, como que você administraria e qual é o conselho que você está diante desse cenário? Tá. Quando você fala no modo, né, não no modo 2, são empresas mais tradicionais? Diria, porque assim, o que eu entendo de empresa? Igual, muito quem me conhece aqui sabe, eu estou aprendendo a ser empresária agora. E lógico que existem os perfis dos empreendedores, eu que sou uma empreendedora de 10 anos, estou aprendendo a ser empresária agora, eu não quero confundir o que é administrar e gerir uma empresa de uma forma tradicional, que a gente sabe que não muda, os processos são os mesmos, acredito eu, porque eu estou sendo empresária no momento atual. E eu que nunca, tipo assim, eu fiz uma faculdade de marketing na pandemia, mas foi técnico, então não tenho uma formação para olhar dentro da minha empresa e entender se o processo está na velocidade que se permite, na velocidade ideal, ou se a gente fica realmente tentando acelerar tudo, que é aquele famoso, uma empresa para se... começar a ter resultado leva-se tantos anos, os processos, existe o tempo de maturidade, não adianta você querer o resultado de uma coisa em um mês, sendo que ele leva no tempo natural 3 meses, coisas mais nesse sentido, dentro daquilo que você tem de experiência, conhecimento pelos anos que você vem aí trabalhando nesse cenário dentro de empresas, qual é a sua visão desses dois mundos? Eu acho que eu não sei se eu consegui explicar. Tá, vamos ver. Eu vou trazer algumas informações e vai me dizendo se tá no caminho também. Hoje a Ousaria, ela atua com dois perfis de clientes, que eu acho que é um pouco disso que você trouxe. A gente atua com empresas bem tradicionais, que são, né, de pequeno porte, de médio porte, até de grande porte, mas empresas que têm uma cultura bem tradicional, e aí elas procuram a Ousaria justamente por isso. Pra inovar, eu quero saber por onde eu começo, eu quero criar uma cultura de inovação, fazer com que os meus colaboradores, os meus profissionais aqui, eles tenham essas ferramentas em mãos, eles saibam como levar a inovação para o dia a dia. Então, esse é um perfil da empresa ali mais tradicional. E aí tem um outro perfil de empresas que tem uma cultura muito ágil, que é a vezes 2 ali, que são as startups.
Que aí e me não fala... é essa regra, assim, ó, não tem tempo Entendi. de crescimento. Tem uma receita que, na verdade, não é uma receita, né? Porque é isso, assim, E existe uma empresa, que é uma empresa tradicional, com uma característica de startup? Perfeito. A gente fala que a gente bebe da cultura das startups e a gente leva isso para as empresas tradicionais. Então, Que é o que faz sentido, né? Exatamente. Porque a gente não quer transformar uma empresa tradicional que tem seus processos, tem seu modelo de negócio em uma startup. Esse não é o objetivo. Mas o que existe nesses dois mundos, nesse ambiente que a gente pode trazer? É uma automatização de processos, é realmente na cultura, a gente fala muito, né? Eu também dou aula e a gente trabalha nos nossos rituais na ousaria com as práticas, as metodologias ágeis, né? Que aí é muito uma coisa que vem desse mundo das startups, que são empresas, né, que trabalham com tecnologia, que trabalham num cenário de risco, que têm a possibilidade de serem escaláveis, ou seja, elas crescem muito o faturamento e o seu custo, ele não cresce na mesma proporção, né? Porque a gente está falando de tecnologia. Eu vou dar exemplos muito simples, né? Netflix, né? O Spotify, que trabalham por assinatura. Então, Aquilo acabou, mas só que fatura... Mas que cresce e o custo não cresce na mesma proporção que a sua receita, por exemplo. Entendi. E aí tem essa receita que eu falo que, na verdade, não é uma receita, né? Mas é um caminho, um jeito que essas empresas encontraram de, muitas vezes, crescer muito num curto período de tempo. A gente quer essa receita. Só que, assim, se tivesse uma receita, essa eu também essa tô receita na busca. Sabe por que eu te perguntei isso? Me chamou muita atenção a sua palestra, porque... foi exatamente a sensação que eu tive. Assim, o quanto isso é positivo, a gente ter esse perfil startup, esse perfil de cultura inovadora, e vamos fazer, e vamos acontecer, regaçar as mangas, às vezes se aventurando, às vezes, né? É aquele tô rico, tô pobre, aquele tô feliz, tô triste. A gente sabe dessa montanha russa. Mas o quanto isso é positivo para dentro de uma empresa, né? Então, e o cuidado e a preocupação que a gente tem que ter porque, assim, de fato, é uma empresa tradicional. De fato, tem a parte burocrática, a parte que precisa de atenção, que a gente não pode negligenciar. Só que a gente, com esse espírito de startup, empreendedorismo, e vamos fazer, e vamos acontecer, e aí olha lá e fala, meu Deus do céu, os negócios tudo bagunçado. E isso me chamou muita atenção na palestra que você deu. E aí eu falei, cara, se eu tiver a oportunidade, eu vou cavucar um pouquinho ali mais nessa percepção, que foi o que você trouxe, de trazer um pouquinho desse espírito de startup, esse comportamento para dentro de uma empresa tradicional, e o quanto isso impacta e é positivo, né? Perfeito. Aí agora eu vou falar uma coisa que é super importante, acho que para toda empresa, independente se é uma empresa mais tradicional, independente se é uma startup. É o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito. Isso verdade. É o principal. Não adianta uma empresa estar querendo investir em inovação, pensar em inovação, por mais que isso é fundamental para a sua sustentabilidade, para o seu crescimento e para acompanhar as mudanças que o mundo está passando. Mas, assim, é olhar para o arroz com feijão bem feito. Olhar para as regras básicas de gestão, de fluxo de caixa, de comercial, de marketing, né? Então, tem as coisas básicas. A gente tem que começar pelo básico. Comércio pequeno, comércio enxuto, mas deixa isso estruturado para que tu possa, eu sempre falo também nas minhas palestras, enfim, quando a gente pensa em crescimento e até para a ousaria que está crescendo também, o crescimento ordenado, né? Às vezes a gente quer crescer, se desenvolver, fazer campanha disso, fazer daquilo. Tá, mas como é que tá a tua operação? Ela já tá redonda, ela já tá estruturada? Porque senão a gente cresce, mas cresce desordenado. Não tem... A gente olha pra inovação, a mesma coisa. Quero testar um novo produto, um novo serviço. Tá, mas o teu produto base, o core, né? Que é o que mais rentabiliza na tua empresa. Tá redondo? Tá bem feito? Tá, então agora eu vou pensar em testar, experimentar novas coisas aqui. Então, assim, a inovação, ela é fundamental para todo tipo de empresa, empresas mais tradicionais ou empresas, né, startups aí mais inovadoras que já nascem assim. Né, já nascem assim. Tem que até meio que tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Por que é tão relevante, né, a inovação? Porque o mercado, ele não vai parar de mudar. E automaticamente o perfil do consumidor também não vai mudar. Então, se a gente ficar apegado àquela nossa solução, sei lá, se eu ficasse apegada à primeira solução que a gente construiu na ousaria,
e eu não tivesse preocupada com a mudança do mercado, o comportamento do meu cliente que estava mudando e as necessidades, a gente fala... Ontem eu estava com 70 mulheres do Empreendedoras Tech, que é um programa nacional também para fomentar desenvolvimento de mulheres empreendedoras, e a gente estava falando de validação de mercado. E a importância da gente ser mais apaixonado pelo problema do que pela solução. Porque senão a gente fica ali apegada, né? Ai, eu ousaria, meu Deus, o meu negócio aqui, o meu filho, né? Porque é um filho pra gente. Ai, mas a gente fica ali endeusando isso. E quando vê, o problema mudou, o mercado mudou, tudo mudou e tu não se adaptou. Então, a inovação, ela vem nesse sentido. Pra te ajudar a dar aquele a mais pro teu arroz com feijão bem feito, pro básico que precisa. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar também, sobre principalmente na sua percepção, né? A resistência do mercado a essa inovação, que eu acho que tem muito, né? E principalmente assim, qual é a minha... Gente, é a minha verdade. Se é certo ou errado, eu não sei. Mas a gente somos a geração que está no processo de transição da mudança. E quem está no processo de transição dói mais do que quem chega igual a minha filha, que você leva um problema tecnológico para ela só pega o negócio e conserta. Minhas sobrinhas que nasceram. Exatamente. Agora a gente que está nessa transição, que é preparar esse novo mundo, né? É preparar esse novo mundo, essas novas tendências, enfim, fala-se de tecnologia, mas não só a tecnologia, eu acho que em tudo. Eu queria um pouquinho a sua percepção nesse sentido, dessa resistência, para ajudar as pessoas mesmo. Eu falo aqui na nossa agência, a gente trabalha muito focado num público, pessoas que buscam se posicionar na internet. Eu não tenho presença digital, mas eu entendi que eu preciso me colocar nesse lugar para ter mais resultado. E o nosso trabalho é ajudar essa pessoa a se colocar nesse lugar. E essa pessoa, em específico, vem com muita resistência do digital. E aí imagina que a gente está falando de uma resistência de, às vezes, gravar um stories, de, às vezes, fazer uma coisinha que precisa, porque ele entendeu que vai gerar consequência em resultado naquilo que ele busca. Mas isso falando de internet, agora falando num contexto geral de empresas, com a resistência, né? Conta um pouquinho, porque isso daí deve ser uma coisa super normal para você no dia a dia, né? Como é isso e que dica que você daria para as pessoas conseguirem, enfim, eliminar um pouco esses medos, né? 2 palavras, assim, que resumem tudo isso, né? Os principais bloqueios. Primeiro de tudo, no famoso mindset, né? Ou seja... Todos esses bloqueadores, eles estão na nossa mente. Isso tudo vem por várias questões. A gente estava falando, a forma com que a gente foi criada, a nossa geração, tudo isso influencia. E aí, quando a gente está falando de empresa, o que reflete na empresa é a cultura, né? É uma cultura mais tradicional, é uma cultura mais aberta, mais inovadora, como é que é isso? E as resistências, elas aparecem praticamente em todos os projetos. Porque, assim, é gostoso, é maravilhoso o processo de mudança? Não. Gosta, né? Sair do quentinho. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele foi condicionado à repetição. Né? Ele vai estar sempre direcionando a gente para o conhecido, né? Para o que já é certo. Agora, poxa, se eu estou falando de inovação, eu sei que eu vou sair do ponto A e eu vou chegar no ponto B, ou no C, ou no D. Eu não sei, eu estou testando, eu estou experimentando. Por isso que se chama inovação. Só que é aquele frio na barriga, né? Aquele medo do desconhecido. Então, sim, a gente tem todas essas resistências, mas a gente faz todo um trabalho de sensibilização. E por isso que a gente tem os programas de inovação corporativa, os programas de educação empreendedora, que trabalham, antes de eu trabalhar qualquer ferramenta, qualquer técnica, qualquer metodologia com os participantes, a gente trabalha, primeiro de tudo, mindset. Mente, né? A gente olha para o comportamento do profissional, para o comportamento do empreendedor, porque se eu não desenvolver a pessoa comportamentalmente primeiro, ela não adianta a ferramenta mais inovadora, né? A ferramenta que vem mais dando certo lá no Google, por exemplo. Não vai dar certo aqui na minha empresa. Pô, Maria faz tão bem, mas aí o João trava, né? É comportamental. E assim, é cultural, é comportamental. E aí, o conhecimento que a gente estava falando, né, aqui no começo, o conhecimento, gente, é a virada de chave para tudo, para todas essas mudanças. Que em resumo é entender. Eu demorei um pouco a aprender isso, mas assim,
a gente tem os recursos. Então, assim, se você sofre uma resistência em entender, ter clareza, para que serve, por que esse nome, por que eu preciso colocar isso na minha empresa, qual é o propósito e o motivo de eu ter que me adaptar a uma mudança, sair do quentinho. O propósito, ele sempre tem que ser maior que o como. Porque o como está pronto, o como tem como, por exemplo, a ousaria é um como. Né? Tá aí, ó. Eu tenho dificuldade com marketing digital. A alquimia é um como. Então, o como é o menos... Ele é importante, mas é o menos importante. O mais importante é o seu porquê fazer. Porque se o porquê é importante, o como fica simples, barato, claro, e existe pessoas para ajudar, né, com os recursos. Porque eu vejo, e fica aqui um recado para você. Se você tá nesse lugar, sai correndo. É resistência. Muita gente com uma resistência. E não adianta, gente. Não é o você tem que não. Eu não tô falando aqui que você tem que nada. Nós não tem que nada, né, Camila? Não. Ninguém tem que nada. O que você tem que... Voltando, né? Olhar qual é o seu objetivo. Exato. O que você está buscando, o que você quer. Porque se você quer algo, eu quero esse celular, o que eu preciso fazer para ter? Comprar, pagar, ter dinheiro? Então, aí já é um caminho. Eu preciso inovar a minha empresa. O que eu preciso? De conhecimento, preciso de recursos, pessoas, empresa que vai me ajudar. Você só vai conseguir olhar isso e enfrentar esses comos, investir, seja tempo, dinheiro, energia, se o seu propósito for grande. Então, se realmente o propósito é escalar minha empresa, deixar o impacto, né, posicionar a marca, ganhar dinheiro, que é bom, ótimo, lindo, maravilhoso. E é sobre isso, né, Camila? É sobre isso. E aí não é só querer, é querer muito, gente. Tem que querer muito. Aí a gente fala como empreendedora pra vocês. Tem que querer muito. Cracha nos olhos, né? Porque... já cansei de chegar à empresa, enfim, fechar proposta com o cliente, e aí a gente traça os objetivos. Não, eu quero, vamos fazer, eu quero trazer. Tem algum caso que você poderia contar para nós, assim, de um cliente que você foi, atendeu, sofreu muita resistência, mas que conseguiu persistir essa resistência e teve um impacto? Ou até mesmo porque eu já tive cliente que desistiu, tá? Do digital, por resistência. Não é para mim, não consigo gravar, não consigo fazer. E o básico, porque aqui na nossa agência a gente não obriga ninguém a aparecer. Sim. A gente sempre olha qual o objetivo de acordo com o perfil do ser humaninho. Então, assim, não adianta, não vou pôr você para fazer dancinha se você não é o cara e se seu público não tá lá. E isso tudo a gente analisa, é estratégico, mas tem pessoas que têm resistência, que não vai, não distrai, não sai do lugar. Perfeito. Eu não tive um caso de desistência, assim, né? Mas eu tava comentando que eu já cansei de chegar dentro de empresa assim, não, eu quero, vamos fazer, essa proposta custa tanto, quando a gente começa? Ok, até aí tá tudo lindo, né? Porque o cliente quer, tá alinhado, escopo, tudo certo. Só que ele esquece, muitas vezes... que não é só querer, tem que fazer. Tem um preço ali a ser pago. Eu não tô falando do valor da proposta, né? Tô falando do dia a dia, do que tu precisa fazer. Tu precisa engajar as pessoas, movimentar. Porque inovação é isso, não se faz sozinho. Tem um time, uma movimentação, principalmente quando a gente fala de cultura. E até nos nossos programas de educação empreendedora, né? Enfim, e de várias temáticas. Tudo isso a gente trabalha de forma colaborativa. Não tem nada que a ousaria faz sozinha, ou a empresa faz sozinha, ou alguém faz sozinho. Tudo é muito co-criado e compartilhado, assim. É um princípio, algo que a gente acredita muito. E aí, tem um caso de uma empresa que a gente teve que voltar uns passos. A gente, né, enfim, a gente só entendeu que talvez a maturidade para aquilo que a gente tinha proposto não estava adequada. Porque aí a gente já veio, né, na execução e a gente falou, o pessoal não está pronto ainda para execução. Está sendo muito sofrido e a gente também não pode fazer com que o processo seja sofrido, porque a gente assusta e frustra as pessoas também. Sim. Então, assim, por isso que é bom um diagnóstico bem claro, bem específico no começo para te entregar. Eu falo sempre, né, que não tem o pessoal quer muito metodologia, né? A receita de bolo, a bala de prata lá. Eu falo que não tem a melhor metodologia. Cada empresa tem o seu momento, a sua cultura, cada um, né? seu tipo de seu time ali, as pessoas que estão ali dentro. Então, a gente precisa entender bem essa realidade para oferecer e atuar, né, do jeito certo. Então, naquele caso, a gente voltou uns passinhos e entendeu, não, a gente precisa sensibilizar mais, a gente precisa fazer com que eles tenham mais clareza do porquê, para fazer eles quererem muito, assim, para fazer muito sentido, porque aí eles vão
priorizar isso, porque tem que ser prioridade, né? Sim. Quando tu começa um processo como esse. Não é um negócio assim, vai fazendo de qualquer jeito, aí depois a gente vê o resultado. Porque não, aí depois o resultado frustra. É Então, verdade. Muito importante olhar esse detalhe e você, como uma profissional da área, né? Ter esse olhar técnico no sentido de, cara, vamos extrair o propósito, porque... Intuitivo também. Exatamente. Não, eu acho muito legal isso, porque... Que a mulher tem, né? Tem. Eu trabalhei muitos anos com a equipe, né? Eu cheguei a liderar uma equipe de 5.000 pessoas, assim, na venda direta. Uau! E eu lembro que uma das qualidades que eu tenho e carrego até hoje é extrair, porque assim, eu lidero como mãe mesmo, assim, sabe? Eu olho meus filhos e falo, cara, o que eu faria com um filho meu? Então, se eu tenho um liderado na minha frente, eu olho e falo, cara, o que eu faria se fosse filho meu? Eu dava uma cintada ou não? Então, eu sempre tive esse olhar, sabe? E mostrar para a pessoa realmente, e é como o advogado lá, eu acho que até o filme, né, o Advogado do Diabo. Tudo que você disser será usado contra você. E se a gente consegue ter... E a gente sabe que a gente faz isso com esse olhar, se colocando no nosso lugar, porque eu já estive do outro lugar, no sentido de, cara, eu vou fazer aquilo que eu sei que é bom para a pessoa. Claro. Eu vou extrair da pessoa as dores dela para usar talvez essas dores ao favor dela, porque a gente sabe que é bom para ela. Porque é o objetivo dela, é o que ela quer. Então, nada mais do que a gente faz é realmente ajudar a pessoa a enxergar o propósito dela e colocar brilho no olho, no sentido de que, cara, eu vou fazer nem que for a última coisa que eu faço na vida. É. E é muito sobre isso. Isso é impacto, né? E é o papel do líder, né? Conseguir extrair o melhor do teu time, das pessoas que estão ali envolvidas contigo. É o desafio que a gente tem hoje na usaria também, né? Sair cada vez mais da operação, acho que desafio de todo... Olha, se teve um empresário que não passou por isso, desse desafio de sair da operação... Vai passar. Olha, vai passar. E é isso, por vários motivos, né? Mas a gente, enfim, já tá muito melhor hoje. A gente já tem um time hoje de 9 pessoas. Olha, então, que a gente tem um legal. time bem legal, assim. Cada um já tem ali as suas responsabilidades, lidera alguns projetos específicos. Mas é isso, a gente tá ali de olho e volta meia quando a gente vê, tá, tem que descer um pouquinho aqui na operação mais. Tá, e volta. Que top. Né? Então... Deixa eu ver o que eu tenho. Gente, eu tenho 500 mil perguntas, então vocês sentam e esperam. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre inovação corporativa, a gente falou bastante, né? Ecossistema e inovação. Gente, vamos falar de empreendedorismo feminino, né? Sim. Como é esse mundo? Porque é um mundo bem masculino, né? Quando você entra dentro da empresa, corporativo e tal. Como que é empreender nessa área? Nossa, já passei por tantos desafios aqui que agora... Não, eu acho que assim, olha bem pra carinha dela, gente. Porque ela subiu no palco, sim, né? Uma jovem, bonita, maravilhosa, tal. Ela subiu no palco, eu falei, beleza, uma palestra como qualquer outra. A hora que a bicha começou a falar, passar os slides dela, eu falei, mano do céu, uma enciclopédia ambulante, né? E eu imagino, porque é sempre a primeira impressão, né? Pô, jovem, bonita, tal, tá se aventurando, né? Não, principalmente no... Olha, eu já recebi uma assim, ó. É só um rostinho bonito, né? Já recebi várias. Meu assim. Deus, imagina. Então, desde o começo, eu sempre tive que me provar muito. Acho que até hoje, assim, dependendo... Acho que todas, né, as mulheres lugar, têm um pouco dependendo do lugar que a gente chega, eu acho que a mulher, ela tem que se provar muito mais hoje do que comparado quando um homem chega, né? Em algum lugar ou vai apresentar alguma coisa. E aí, como uma mulher jovem também, antes eu tava falando um pouco de quando eu comecei a dar aula na pós, que eu me arrisquei e fui, já comecei ali mesmo. E eu lembro que tinha 24 anos. Eu lembro da primeira aula que eu dei. Que ano que foi? Só e aí 24 anos, que ano que não foi? Não lembro agora. Mas eu lembro que eu cheguei na sala, assim, e aí os alunos olharam. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a dar aula, eu até me vestia de um jeito diferente, assim, pra parecer mais velha. Isso é verdade. Porque, assim, a forma com que a gente se posiciona, se porta e se veste, tudo isso... Colabora, né? Colabora pra forma com que as pessoas te recebem. Total. Enfim, e tu te posiciona, principalmente. E aí, eu lembro que teve uma das disciplinas que eu dei, que um aluno chegou atrasado, a gente tava ali no intervalo, tomando um café e tal. E aí, ele chegou do meu lado e aí ele falou assim, ó... Oi, gente, aí, cheguei agora e tal. Cadê a professora? Ele falou assim... Eu falei, oi, tudo bem? Prazer, Camila.
E daí ele ficou branco, assim, tipo assim, ele gelou. Como assim você é professora? E aí é isso, eu acho que também por ser jovem, por ser mulher, eu já passei poucas e boas, assim, não só dentro de sala de aula, mas dentro de empresa, assim, com cliente também. Enfim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre colocando limites, né, e tendo um jogo de cintura, assim, para dizer, não... Tá, a gente vai trabalhar dessa forma e aí, às vezes, o pessoal... Já trabalhei com clientes, por exemplo, sei lá, de 50, 60 anos, que tem muita experiência. Como é que eu vou falar de inovação? Aí vem essa garota ali, né? Quem é você na fila do pão? Imagina, né? E aí falar, é todo um jogo de cintura de como é que a gente vai trabalhar, de eles confiarem em ti, de eles confiarem no teu trabalho. Então, graças a Deus, hoje eu já tenho uma rede bem legal, bem consolidada, assim, quem chama a gente já conhece, a gente já tem um reconhecimento. Mas, assim, principalmente com um cliente novo, e volta e meia, a gente vê, assim, que... Você pode compartilhar com a gente qual foi a postura ou a estratégia, as técnicas que você utilizou para conseguir criar esse posicionamento e essa credibilidade para os seus clientes? Para realmente entrar no mercado no sentido de que, cara, eu vou porque a gente sabe que isso é uma atitude que tem que partir da mulher. Do tipo de decidir, e fica um recado aqui para todas as mulheres que estão nos assistindo, porque muito é a nossa atitude. Então, se você não está sendo valorizada no ambiente que você está, se você está recebendo bullying, porque não deixa de ser no seu ambiente de trabalho, desculpa falar, mas a culpa é sua, né? Lógico que não se você justifica. Ficar, a culpa é sua. Se você ficar e se você aceitar. Esse é o ponto. Porque não justifica a ação do outro. Isso. Mas a partir do momento que você se posiciona, que você se coloca, que você faz o que precisa ser feito da sua parte, não se vitimiza, eu falo muito por experiência. E como a gente tem aqui, muitos já conhecem o nosso projeto Realidade Feminina, e a gente vivenciou isso na pele. Inclusive, o projeto nasceu porque a gente ia em eventos corporativos e eu era daquela que entrava mudo, saia calada. Eu sou até hoje. Eu chego nas pessoas para chamar para entrevista na cara de pau porque o meu propósito é grande. Mas eu não sou dessas. Claro. Mas eu já sei o que é entrar muda e sair calada. E por eu participar há muito tempo atrás de clubes e ambientes corporativos onde, assim, sabe, 90% era homem. E você via as mulheres tudo encolhida, acamada. E aí a gente viu a necessidade de dar força para a mulher nesse sentido de, cara, a gente só precisa se posicionar. Tudo é uma questão de, sim, como a gente se senta, como eu vou falar, como eu vou pôr limites, igual você, prazer, sua Camila, na hora que o rapaz perguntou quem era a professora. Então, é um pouco sobre isso. Existe os dois lados. Não justifica a ação do outro, mas se você não fazer alguma coisa, não muda. E eu acho que é um pouco sobre isso, né, Camila? É sobre isso. Por isso que eu falei sobre o impor limites e o como a gente se posiciona. Exatamente. Porque é exatamente isso. E eu acho que é muito... Talvez não é o não ter medo, porque é aquele frio na barriga, né? O medo de como vai ser, do desconhecido, do diferente. Sempre vai ter, mas é o ir com medo mesmo. É acreditar no que você é boa. Por isso que o autoconhecimento... Nesse momento é fundamental. É fundamental, porque você pode ser uma profissional, uma mulher incrível. Você pode ter todas as técnicas, as ferramentas ali, você pode ter tido já muito resultado. Mas se você não se conhecer, né? E esse é um ponto importante. Se você não se conhecer e não desenvolver seus comportamentos, a sua segurança... Poxa, eu tô segura para chegar num evento e fazer um convite de podcast, porque eu sei que vai ser um momento legal lá, porque eu sei, né, como eu trabalho, enfim. Eu sei que eu não tenho um perfil muito de conversar com as pessoas em evento, mas eu me conheço, eu tenho segurança, eu sei que eu sou boa no que eu faço. Exato. Eu acho que essa autoconfiança e essa segurança nas mulheres é fundamental, e aí isso está muito conectado com o autoconhecimento. E aí a gente poderia falar da tal da síndrome da impostora, né, que eu acho que toda mulher aí, em algum momento, já se deparou com ela, de a gente achar realmente, eu não sou boa o suficiente, ou eu não tô pronta o suficiente, né, para isso. E a gente vai deixando. E aí, se a gente não se conhece, se a gente não tem esse porquê, o propósito muito claro, né, a gente fala assim, eu não tô pronto, mas é isso, eu vou mesmo assim, e eu continuo me preparando ao longo do caminho, se eu não sei, mas eu vou buscar, eu vou aprender, né, eu vou testar, eu vou fazer. É o estar em movimento, né? Então, acho que isso... Eu vou falar de um livro de novo. Eu sempre falo desse livro, eu não sei se você já leu ele. É o Encontre Seu Porquê. Você já leu ele? Cara, se você tá no síndrome da impostura, ou também não sabe... eu sofro no meu trabalho. Lê o Encontre Seu Porquê.
Porque ele vai te dar nortes sobre exatamente... Lógico que não se compara a um processo de autodesenvolvimento. Eu aprendi, né? Minha irmã é terapeuta. Minha irmã fala que quem senta na cadeira do chefe é a criança ferida. Então, se a gente não tratar a criança... É tudo um conjunto de coisas. Mas é muito sobre o que está dentro, né? É muito sobre a gente, é muito sobre o que está dentro, é sobre as nossas crenças, a nossa mentalidade. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu precisei ouvir muito áudios de mentalidade, inclusive ouvi áudios de mentalidade para palcar muito tempo, para acabar com o chip da pobreza, mesmo fazer a lavagem cerebral. E Crenças pobreza, eu não estou né? falando de dinheiro, não. É pobreza num geral mesmo. Crença sobre tudo na vida, sobre que eu não era uma boa mãe, que eu não era o suficiente, que eu fracassei nos meus casamentos. E isso tudo a gente pode usar como desculpas na vida. Mas se você tem um autoconhecimento, lê livros, busca o seu propósito, o seu porquê, você vai ver que tudo isso são motivos, né? Os nossos fracassos, tudo que deu errado para dar certo. E é muito sobre isso, né? Nossa, que legal. Cara, que legal. Total. Por isso até que quando a gente trabalha com mulheres nos programas do Ousaria, o primeiro módulo, a gente não sai falando de negócio. A gente está falando de educação empreendedora? Estamos. Mas a gente nunca sai falando de negócio. Algumas pessoas até estranham, assim. Porque o primeiro módulo é sempre sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. Que legal. Porque se eu não preparar essa empreendedora, e se eu como empreendedora também, eu não me preparar, eu não me desenvolver, eu não me conhecer, eu não saber no que eu sou boa, no que eu não sou tão boa, quais são as minhas potencialidades, quais são os meus gaps, os meus pontos fracos, porque a gente tem que ter clareza disso também, né? Enfim, da minha segurança, como é que eu vou me posicionar. Se eu não preparar tudo isso, como é que eu vou falar de mercado? Se a gente como empreendedora, né, isso para mim é um super desafio, e eu falo muito de uma cobrança minha também, né, o equilíbrio. Eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois eu cuidar do meu negócio. Jim Rohn fala, né, invista mais em você do que no seu negócio. Exatamente. Então, assim, se eu não preparar essa mulher, essa empreendedora, como é que eu vou falar de negócio com ela? Ela pode, tecnicamente, ela pode ter a melhor ideia, o melhor modelo de negócio, a melhor técnica. Que não vai, né? Um time ótimo, mas se ela não estiver bem, se ela não souber se posicionar, se conhecer e entender a sua potência para ela usar o melhor daquilo, não vai. A gente está gastando ali recursos e energias nos módulos seguintes. Você pode contar um pouquinho para nós como é esse processo dos módulos, como funciona, por exemplo, vamos supor, eu quero conhecer a Ousaria. Qual que é o processo disso? Legal. Dentro da Ousaria Negócios, a gente tem 3 áreas de atuação. Uma que é a nossa área de consultoria, onde a gente tem projetos mais personalizáveis. A gente constrói metodologias, enfim, jornadas mais específicas de planejamento de inovação para os nossos clientes. Um dos projetos que a gente tem agora é de levar inovação, e por isso que eu falo, né, que é um projeto também muito... O olhinho dela chega a brilhar, né? Ai, eu quero falar de inovação com ela. Muito do meu coração, porque eu venho de uma cidade do interior. Sim. E um dos projetos que a gente está fazendo agora, em parceria com o Sebrae, é justamente construindo uma jornada, né, uma estratégia, na verdade, de como é que a gente pode ativar a inovação em pequenos municípios. Ai, que em municípios que não... A gente não está falando desse ambiente aqui, que é Florianópolis, que já está muito desenvolvido e próspero. Mas eu estou falando, geralmente, de cidades menores, mais do interior, que ainda não têm... Às vezes, nem sabem o que é inovação, acham que isso está muito distante da sua realidade. Gente, inovação é para todo mundo. É para todo mundo. Né? Um negócio tradicional lá, desde a pessoa, o eu empreendedor ali, que é MEI, né? O pequeno negócio, o médio negócio, é para todo mundo. O mercado está mudando e a gente precisa aprender como se adaptar. Então, levar esse conhecimento, né, para essas pessoas, né? Então, projetos de consultoria são projetos assim, que a gente ajuda nossos clientes a construir estratégias. A segunda área que a gente tem é a área de programas, que é aí onde vem esses programas de empreendedorismo feminino, de inovação corporativa, de educação empreendedora. Nesses programas, a especialidade da Ousaria é montar a jornada. Então, a gente identifica uma oportunidade, qual é o desafio dessas mulheres empreendedoras? Né? Elas têm desafio enquanto autoconhecimento, enquanto seu posicionamento, elas muitas vezes não se enxergam como empreendedoras, elas ainda se enxergam como técnicas, ou como, né, enfim, profissionais, ou... Enfim, daí tem alguns perfis, né, que a gente poderia falar. Então, a gente constrói essa inteligência, essa jornada, e aí a gente tem as nossas facilitadoras, que são profissionais maravilhosos, que estão aí na nossa rede, especialistas em cada módulo.
E aí a gente traz essas facilitadoras de mercado para falar, não é a Camila que vai falar lá de autoconhecimento, não. É uma profissional especialista, né, em comportamento e desenvolvimento dessas empreendedoras que vai dar um módulo de autoconhecimento. Aí uma pessoa de mercado, eu dou alguns, né, que são da minha especialidade ali. Mas aí a gente tem ao longo de toda essa jornada, tem a pessoa que fala de marketing digital, Olha, que tem a pessoa que fala, legal. inclusive você pode ser uma das convidadas dos nossos programas para ir lá falar como que essas mulheres podem se posicionar no digital. Como é que elas podem mostrar esse trabalho que elas fazem para o mundo, para o mercado. Total. Né? Nossa, para mim vai ser uma honra, um prazer. Conhecimento, né? Conhecimento, isso é prosperidade, gente. Transbordar conhecimento na vida é um dos meus propósitos. Porque faz sentido, tanto que dentro da minha mapa astral, que fala, sei lá, eu fiz esses, né? Eu gosto. Eu gosto também. Eu adorei quando eu fiz o meu, mas Quem assim, me lá conhece vai dar risada, porque sabe que... Não, e lá fala sobre missão, propósito, essas coisas, né? E quando a primeira vez que eu fiz um processo de autoconhecimento, e que eu descobri o meu propósito de vida, a princípio a menina que mediou perguntou se eu era professora ou se eu tinha vontade de ser professora. Só que eu falei assim, eu professora, tipo, nunca, né? Porque eu nunca me vi presa em sala de aula. Mas ministrando eu sempre me vi, porque desde quando eu comecei a empreender, eu me via, sonhava, sabe aquela do tipo meditação, quando você tá em transe de sono? Eu me via muito dando palestra em estágio de futebol. E eu era a pessoa mais tímida do mundo. Pega essa, gente. Eu, a pessoa mais tímida do mundo, que não fala... Numa dessa daqui, eu tava tremendo como vara verde. Mas eu visualizava esse tipo de coisa. Eu falei, gente, como que eu vou fazer isso, sendo que eu não tenho coragem nem de falar em público, né? Só que aí eu fui me desenvolvendo, até que nesse processo foi onde veio o objeto de poder, que aí apareceu o microfone. Quando apareceu o microfone, a menina falou, você nasceu para palco, para palestra, para ministrar e tal. E hoje eu levo isso comigo, assim, tanto que o podcast para mim, gente, é tem presente palco de Deus, maior que esse, gente? É presente de quantas Deus. Pessoas? Isso aqui para mim é a coisa mais linda do mundo. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal para ajudar a gente a apoiar. Mas é muito sobre isso, né? É muito sobre o que a gente pode fazer com o nosso conhecimento. Qual é o impacto que a gente pode causar com a nossa informação, com a nossa vivência, com a nossa história, principalmente. Eu vejo muitas pessoas diminuindo as suas histórias. Minha história não é tão legal, minha história não é tão importante, não aconteceu nenhuma tragédia para eu poder... Não é assim, gente. Não. A sua história sempre vai servir para alguém. E se quer saber como que a sua história vai servir para alguém, e isso é comprovado, seus filhos se espelham em quem, né? Nossos filhos se espelham em quem? A gente se espelha em quem? É sempre os nossos pais. Então, esse é o melhor testemunho, né? Inclusive, Camila, eu gostaria de trocar uma ideia aqui com você sobre isso, nesse sentido que eu percebi que a gente tem muita sinergia no empreendedorismo feminino, né? Eu defendo muito isso, porque eu fui uma mãe que o empreendedorismo me salvou. Eu sei o que é passar necessidade com o filho pequeno em casa, e graças ao empreendedorismo eu pude pegar uma sacolinha de produto, assim, sabe? Vender, pagar, comprar comidinha. E eu gosto de levar isso para as pessoas com esse olhar no sentido do quanto a gente tem que se colocar nesse lugar, porque a mulher, ela nasceu para empreender. Eu queria que você trouxesse a sua visão sobre, para realmente de colocar aquela sementinha nas mulheres que estão nos assistindo e nos homens que amam suas mulheres, né? Devem apoiar. Exato, porque a gente sabe o quanto a mulher ela é pronta para o empreendedorismo. E empreender não significa você ter uma ideia mirabolante, você não precisa ser, não é nada especial, é simplesmente você se posicionar, procurar o seu propósito, ver naquilo que você é boa, né? Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Eu vejo o empreendedorismo muito como você, a gente está falando desse autoconhecimento, né? Você se conhecer, você saber o que você é boa, aí entra nessa parte do propósito, né? O que te brilha o olho? O que você... te move, né? O que te move? O que você adora fazer, adora falar, né? E aí, automaticamente, você precisa conectar isso com alguma demanda de mercado, com algum problema do mundo. Como é que você resolve? Eu falo muito, né, que o empreendedorismo são pessoas, aqui a gente está falando mais de mulheres, né? Então, para você que é mulher, que oportunidade, que desafio você está vendo no mercado que às vezes não está sendo resolvido muito bem pelas empresas, pelas soluções que estão disponíveis hoje, ou que ideia você está tendo que você sabe que vai resolver aquele problema, aquela demanda ali real. Precisa ser um problema
mesmo, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem ideias que parecem muito boas, mas quando a gente olha para o mercado, às vezes não tem oportunidade de mercado, às vezes aquilo não faz sentido para o cliente, então tem toda uma jornada, um processo, né? Então, olhar para tudo isso. E eu diria também que é olhar para a intuição. A mulher, é uma coisa que a gente nasce. A mulher, ela tem, a intuição feminina, ela é diferenciada. Vou puxar a sardinha pro nosso lado, óbvio, né? Então, sim, faz parte, gente. mas é muito parte das minhas experiências. Então, tem a parte técnica, tem, né? A gente precisa estudar, se desenvolver, se conhecer, se posicionar, mas a gente precisa se ouvir também. Então, talvez se hoje você esteja num lugar que você sente que não é o seu lugar, sente que você não tá feliz, ou que você falando, né? ou que você poderia entregar mais ou fazer a diferença na vida de outras pessoas, sejam clientes ou do mercado mesmo, no mundo, de um jeito diferente, não se deixe bloquear pelo medo, né? Porque eu sei, eu já fiquei em alguns lugares por algum tempo, porque eu tinha medo, porque eu não sabia, o medo do desconhecido, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia qual era o próximo passo. E aí a gente precisa arriscar, né? E esse arriscar é complicado, é desconfortável. Exatamente. Então, a dica que eu daria para você é: se escute, olhe para sua intuição, confie na sua intuição. E aí, para ajudar a desbloquear, né, esse medo, essas travas que às vezes te mantém num lugar que não é teu, onde tu pode ser muito mais feliz e muito mais próspera também em outros lugares, começa pequeno. O que eu vejo que na minha jornada, às vezes, eu não diria me bloqueou, talvez em alguns momentos a gente se mantém mais estática ali, porque a gente quer segurança. Todo mundo busca por segurança, né? Mas às vezes a gente planeja coisas muito grandes, muito grandiosas. E aí, tudo que é muito revolutivo, aí tu fala, nossa, tá muito difícil, tá muito longe. E aí é mais fácil de tu desistir. E aí quando tu pensa, tá, eu sei, eu tenho essa visão clara, o porquê tá muito claro, mas vamos pensar no primeiro passo, assim, né? Qual é a primeira entrega? Pequeno, enxuta, e você tem que fazer isso o quanto antes, essa é a regra, né? Faz pequeno, a gente fala nos processos de inovação, tem o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. A regra a regra é clara. Você tem que lançar, você tem que construir um teste, uma solução, de forma rápida, barata, enxuta e testar o quanto antes. Para a mulher empreendedora também, o quanto antes. O que você sabe fazer? Você tem essa habilidade, você vê que tem uma oportunidade de mercado, o que você pode construir e tentar vender, tentar colocar no mercado para resolver algum desafio, algum problema, o quanto antes. Faz isso pequeno e testa, valida, né? Vê se as pessoas pagam por isso. E aí depois você vai dando os próximos passos. Tá, agora aqui dá para acrescentar isso. Isso aqui eu vi que não tá fazendo tanto sentido para o meu cliente. E aí pensa de forma mais evolutiva. Né? Porque quando fica um negócio muito revolutivo, a gente fala, não, é melhor eu ficar aqui onde eu tô, mais segura, não tô tão feliz, mas tá, tô satisfeita, né? Ou aquele conformismo. Fazer de forma palpável, né? É um passo de cada vez. Né? É isso. Se você dá o primeiro passo, você vê o chão. Aí o segundo passo, você vê o chão. O terceiro passo, quando você vê, você chegou. E eu acho que esse é um ponto bem interessante em realmente, assim, cara, dá o primeiro passo. Começa pequeno. Tem realmente, eu acho que é o mau hábito do ser humano de achar que as coisas têm que ser grandiosas. E não é isso, porque assim, uma gota d'água enche um copo. Uma gota d'água é o suficiente para derramar um copo. Então, comece pela gota d'água, que a gota d'água é a gota d'água. Então, quem já ouviu o ditado da gota d'água, né? Que a gota d'água pode, né, fazer grandes estragos, porque a gente sabe que ela faz diferença. Então, uma gota d'água a gente consegue dar o primeiro passo. Então, se você encontrar no meio desse propósito, o meu motivo, e eu vou perguntar para Camila, qual é o porquê dela? Porque se você tem um porquê, tudo o que a Camila falou vai ser a coisa mais simples de iniciar. E você vai com medo mesmo, né, Camila? Vamos trazer para as pessoas. Eu quero saber o seu porquê. O meu porquê, o porquê da Camila no mundo, tá muito conectado com a evolução. Né? Eu tenho um porquê, se eu olhar mais para minha atuação no mercado de trabalho, isso já vem, cara, quando eu nas minhas escritas, assim, né, quando baixa e tu vai deixando fluir, tu vai se entendendo. Quando eu escrevi
E comecei a refletir mais sobre o meu porquê. E aí não precisa ser uma frase bonita, tá, gente? Não é sobre frase bonita. Tem gente que confunde muito. Ai, meu Deus, o meu propósito. Não é um slogan. Aquele slogan bonito. Não é. E aí uma coisa muito, muito interessante também que eu aprendi na minha jornada. Às vezes a gente espera parada, sentada. Não, eu vou aqui pensar qual é o meu porquê, né? O que me move. E eu já fiquei parada muitas vezes pensando e tentando encontrar ele na minha vida. E eu só descobri quando eu tava em movimento. E é um negócio que vem, assim. Tá na jornada. Tá na jornada, tá no processo. E aí eu descobri que o meu porquê é pelo desenvolvimento de pessoas e negócios. Eu acredito muito no mundo do empreendedorismo. Eu acredito como ele pode mudar a realidade das pessoas pra fazerem o que elas gostam mais, né? Pra serem independentes, pra construir uma qualidade de vida pra elas, pra família delas. O empreendedorismo leva isso pra gente. Isso tudo vem pelo desenvolvimento das pessoas também, porque eu acredito que conhecimento é a base de tudo. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Então, você pode construir um negócio, você pode falir o negócio, você pode quebrar o negócio, mas o conhecimento e o aprendizado que você adquiriu naquilo, ninguém te tira. Então, você vai construir outro negócio, você vai construir outro e outro e outro e cada vez melhores, né? Então, eu acredito que o meu propósito é o meu porquê, né? Essa palavra propósito já tá meio batida, assim, né? É a mesma coisa, gente. É a mesma a gente coisa. gosta de enfeitar, propósito, porquê, mas tudo no final das contas é você querer uma coisa muito, um desejo ardente. É o desejo ardente. Essa frase eu gosto muito. Desejo ardente. Tem lá no... Inclusive, vou deixar já uma dica de um livro que eu tô relendo agora para mulheres empreendedoras, empreendedores também, outros profissionais também vale, que é de Napoleão Hill. Gente, todos os livros de Napoleão Hill, né? Top, todos. Que é aquilo? Meu, daqui é cabeceira de cama. Que é aquilo? Mas o Quem Pensa Enriquece é um livro que eu tô relendo agora. Já leu para mulheres? Quem pensa enriquece tem? para... Meu Deus! Não. Você tem que ler. Quem pensa enriquece para Mas não mulheres. é de Napoleão Hill, né? Napoleão Hill. Ai, fizeram uma versão... Gente, tudo isso, hein? Foi Sério? É que eu não sou do tipo que lembra as histórias, mas foi um livro que impactou muito a minha vida, inclusive a realidade feminina é meio que tá ali, ó. Olha lá, Pense em Riqueza para Mulheres. Pode pegar ali, ó, pra você ver. Deixa eu... Ali, ó, é Sharon Lecker, só que ela fez enfim, né, eu não sei como que fala, mas eu acho que é ela reescreveu o livro de Napoleão Hill dentro de uma percepção feminina. Loucura esse Qual livro. autora best-seller? Do Pai Rico, Pai Pobre, ó. Pra todo mundo que tá aí. Gente, já vai pra minha próxima lista. Tá. Meu Deus, esse já livro vai. é muito Gente, foda. deve ser demais. E é isso. E uma das frases que ele repete muito em vários livros, né, dele, Napoleão Hill, ele fala que tudo começa com um desejo ardente. Que é aquilo que a gente tá falando, que não é querer, assim, eu quero. Não, eu quero muito. E muito, E mas muito mesmo, muito. São os hábitos, né? E aí o poder da nossa mente. Acho que esse aqui também deve falar um pouco sobre o poder da mente, né? E como é que a gente pode treinar a nossa mente para conquistar as coisas que a gente deseja. Sim. Ai, tudo isso é... Gente, que loucura, meu Deus. Gente, eu amei! Tá aí, olha, esse livro... Eu vou trazer algumas percepções desse livro no nosso canal, tá? Mas esse livro, eu tenho alguns livros chaves, assim, que foram livros que me ajudou muito como mãe, porque é um dos cases, né? Pô, mãe, sozinha, eu casei 2 vezes, não falo que eu fracassei, eu fui muito bem sucedida nas minhas relações. Apesar de ser mãe solo, tive 2 casamentos extremamente bem sucedidos, porque me ensinaram muito e me levaram para um lugar onde eu tinha que estar. Mas eu tive livros, assim, sabe, que me ajudou muito. Esse foi o Encontre Seu Porquê, outro livro. Mas se a gente for falar de livros aqui, dá outro episódio, a gente pode pensar nesse caso de trazer um episódio sobre livros para vocês. Quem sabe a gente não traz a Camila para discutir livros junto, que eu já vi que ela é do tipo que gosta de ler. Mas é isso, gente, assim, Camila, meio que pra gente finalizar mesmo, gostaria que... vamos falar sobre assim, um pouquinho de princípios e valores. O que rege a Camila com relação a princípios e valores? Uau, essa pergunta é complexa, gente, né? meio que para encerrar, assim, porque eu acredito muito num método que você conhece muito bem. Eu acho que a grande maioria das pessoas conhece muito bem, que é o círculo de ouro. Por que fazemos o que fazemos, como fazemos e o que é em consequência. Eu acredito muito nisso. Aqui, todos os meus métodos de trabalho e estratégia é regido a, primeiro, o seu propósito, por que fazemos o que fazemos. E aí vem o meio, né, que é o como.
como fazemos, e rege os princípios e valores. E eu acredito muito em que as nossas atitudes de como nós lidamos com as coisas, de como nós defendemos... Porque eu sempre escutei uma coisa da minha família, o seguinte, a Ellen, quando quer uma coisa, ela vira um trator. Isso é bom, mas também é ruim. Porque o trator, se ele não tomar cuidado, ele atropela e mata. Atropela. Tá aí um problema. Muito. Ele atropela muito, machuca. Equilíbrio, né? Exato. Então, eu ouvi muito isso da minha família. Eu demorei. Foi depois de muito tempo que eu comecei a entender que tudo bem ser um trator, mas cuidado. Porque existe no meio disso... Cara, o que fere os seus princípios, você vai se permitir? Então, tenha isso claro. Eu acho isso um ponto importante. Eu gostaria de saber da Camila quais são os princípios dela. Perfeito. Eu acho que os princípios de vida aí pra gente nos nossos negócios, eles estão muito atrelados, né? Eu sempre falo que por mais que a gente tá falando de empreendedorismo, a gente tá falando de um CNPJ, mas eu lembro, nossa, nunca vou esquecer de um professor do mestrado que ele fazia umas piadas assim, e ele fez uma brincadeira um dia e todo mundo ficou meio atento, assim, e ele falou, vocês sabiam que os negócios, as empresas, isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma ficção. Aí todo mundo parou, e eles largavam umas polêmicas, assim, pra chamar atenção, né? E aí ele falava, um CNPJ é uma mentira, uma ficção. Porque, na verdade, só é uma capa, né? É uma embalagem da soma dos CPFs que estão ali. Por isso que é tudo sobre pessoas. E aí, esse olhar para as pessoas, né? O se importar com as pessoas. É o como a gente trata as pessoas, é como a gente se comporte perante as pessoas. Exatamente. Então, eu acho que esse olhar, esse foco em pessoas é algo que me rege muito no que eu faço na minha vida pessoal, na minha vida profissional. As parcerias, né? O cuidado, o conhecimento também, assim... Eu gosto muito de estar com pessoas que que gostam de aprender, que têm essa vontade, essa sede de fazer diferente, de se desenvolver. Eu acho que a gente é a soma das, né, essa frase, das 5 pessoas real que a gente mais convive. Então, assim, teve um tempo que eu me sentia... Eu já sentei em mesas com pessoas muito fodas, assim, muito inteligentes. E aí teve um tempo que eu ficava um pouco em pânico, assim, porque tu começa... Se tu não tomar cuidado, se tu não tiver consciência, tu começa a entrar num modelo muito comparativo. E hoje eu vejo, eu adoro ser a pessoa mais burra da mesa. Porque assim, cara, eu aprendo muito. Então assim, eu gosto de estar com pessoas, acho que isso é um princípio também. Esse é o ponto. Né, de estar em desenvolvimento constante, em colaboração constante. Né, do pensar no coletivo no todo. Nós daríamos um dos nossos valores é cocriação, acho que vem muito do meu modelo, né, de ser, eu não sei tudo, né, então esse movimento da inteligência coletiva, de colaborar, do cocriar, gente, isso é o futuro, isso é de um alto valor. Então, não é a Camila que vai dizer como tem que ser feito, né? Não é a Ellen que vai... Não existe essa verdade absoluta. Não, a gente exatamente. cocria, constrói isso em muitas coisas. Então, essa valorização das pessoas, a transparência, né? Enfim, esse movimento colaborativo, cocriativo são coisas que me guiam muito, assim. Ai, gente! Olha, depois dessa... Se inscreveu já, né? Não é possível. Não é possível que eu tenha falado pra você se inscrever nesse canal, gente, depois dessa. Camila, muito obrigada. Foi lindo, foi rico, foi maravilhoso. Isso vai ficar registrado eternamente. Cumprimos o nosso propósito de transbordar um pouquinho de conhecimento na vida de quem nos assistiu. Compartilha esse conteúdo com uma pessoa especial, porque a gente sabe o quão importante é olhar para dentro, porque isso reflete. O interno reflete o externo, a gente fala muito isso aqui, né? E ter trazido a Camila aqui para mim foi uma honra, uma satisfação, ainda mais que eu conheci ela tão assim, e já meti óleo de peroba na cara, falei, vou convidar para o meu podcast. Porque eu sabia, eu já tinha certeza, eu já tinha clareza que ia ser muito rico. Então, gratidão, tá? Por contribuir com o nosso propósito aqui no Alquimia.
Eu que agradeço, foi um presente pra mim estar aqui hoje, te conhecer, assim, de verdade, o universo prepara, né, esses presentinhos. Então, muito obrigado. E, assim, a admiração, né, por mulheres, assim como a Ellen, por outras mulheres que estão aí nos assistindo também. Recebam, né, esse olhar de admiração, porque cada uma tem o seu valor e precisa, né, reconhecer isso também. E se eu puder deixar uma mensagem final, então, vai ser para essas mulheres empreendedoras, né? Para que elas realmente olhem para dentro, para depois entregar o melhor para fora, o melhor para o mundo. Eu acho que quando a gente se escuta, quando a gente olha primeiro para si, claro que, mercado, a gente tem que estudar mercado, tem todas as técnicas. Sim, ok, beleza, importantíssimo. Mas o primeiro passo é você, né? Aquilo que a gente está falando. Olha para o seu, né, para o seu momento de vida, olha para o seu querer, para o que te move, que é esse propósito de vida que a gente tá falando. Independente se vai ser para um negócio mais né, holístico, que faz parte também, eu adoro. Total. A gente poderia fazer uma aqui só para falar das coisas de energia, universo. Principalmente feminino, né? Exato. Sobre o feminino. Exato. Porque realmente existe situações, porque é o que eu falo do empreendedorismo. Existe um tabu onde mulheres acham que porque elas estão em casa cuidando das suas famílias, elas não são importantes. Eu não sou uma mulher empreendedora, eu fico em casa, eu não trabalho. Cara, é uma escolha e isso é a coisa mais admirável possível. Porque, assim, não é o desvalorizar daquela dona de casa, daquela que decidiu e tomou a decisão de ser... Eu já estive nesse lugar, gente, eu sei como é. O importante é, se o seu propósito é servir a sua família, servir a sua casa, o seu filho, o seu esposo, seja bem-sucedida nisso. É sobre isso. Não é sobre criar uma empresa foda e ser foda e pôr terno e saltão e sair, querer causar um impacto no mundo, porque ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa também é um impacto. Também causa um impacto. Então, é sobre realmente ser feliz. Pode ser o que te move. Exatamente. Né? Mais uma vez é sair do mundo comparativo. O meu sonho era casar e ter filho. Não é à toa que eu casei com 17 anos, tive filho com 18 e hoje quem me vê não fala que eu tenho 3 filhos. E é sobre isso, né, Camila? Esse é um ponto muito legal, né? Eu vou falar e mencionar e valorizar muito a minha mãe. Minha mãe saiu do trabalho dela na época porque ela quis se dedicar à família. E assim, eu tenho um orgulho gigantesco. Isso tem um valor imenso. Muito. Nossa, imagina. Valor imenso. Sem essas mães, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala ou do empreendedorismo, ou quando a gente olha para dentro de empresas, a gente fala do intraempreendedorismo, ou quando a gente fala dessas escolhas valorosas também, da mãe, né, da mulher que tá ali pela família, gente, tudo isso precisa ser reconhecido e valorizado. E aí, mais uma vez, porque que o ponto de partida que eu falei, né, até antes de olhar para o negócio, para tudo isso, pro mundo, né, pro externo, antes de tudo, olha para você, porque talvez o que te move, o seu propósito de vida justamente isso, se dedicar, construir uma família linda, ter, né, seus filhos aí, ter tudo isso. Ou talvez você possa ser uma empreendedora, ou talvez você queira trabalhar em alguma empresa e intraempreender. Exatamente. Então, assim, se escute, né, o que você veio fazer aqui mesmo, nesse mundo. E se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Deu, né, Bia? Nossos bastidores tá ali assim, ó, deu. Ó, pra Camila voltar, você vai ter que printar, pôr no stories, deixar um comentário, marcar. Então, faz sinal de fumaça, que aí a gente traz a Camila de novo. Mas, mais uma vez, Camila, muito obrigada. Aqui a gente ficamos com esse episódio, porque não dá mais, né? Já deu tempo. Beijo no coração de vocês. E, olha, ser humaninho, não vai embora antes de se inscrever no canal, né? Não vai esquecer o mais importante, que é apoiar o nosso canal aqui. Aí. Beijo e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, gente! Até a próxima! Eu voltarei! Este canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher.